Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nestes dias de isolamento social, a nossa igreja está alcançando os lares, está alcançando o povo de Deus através da igreja remota e dessas transmissões. Nesta manhã nós vamos proceder à leitura do Salmo 17, como parte do nosso momento de culto, nosso momento devocional. Salmo 17, a Escritura nos diz assim: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração de noite e me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Os perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes obra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O hino Castelo Forte é um dos mais belos da cristandade, foi composto em uma época difícil, a época da Reforma Protestante. Vamos louvar ao Senhor e sermos inspirados através desta canção. Castelo forte
Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Nestes dias difíceis, em que, como igreja, estamos funcionando remotamente, em que o Teu povo está espalhado nas casas, eu rogo que o Senhor abençoe a cada um de nós, a cada família, a cada pessoa que nos acompanha através desta transmissão. Recebe, Senhor, as nossas orações, tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Sabemos que nesses momentos de grande incerteza, podemos, apesar de estarmos distantes fisicamente, podemos nos unir espiritualmente. Temos agora o privilégio de podermos ouvir a palavra do Senhor. Eu peço aos amados irmãos que abram vossas Bíblias em Zacarias, capítulo número 5. Leremos apenas os versos 2 e o verso 3, mas faremos a exposição dos versos 1 até o verso de número 11. Zacarias, capítulo 5, dos versos 2 e o verso 3, assim diz a palavra do Senhor. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai para a face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente, expulso também segundo a mesma. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo, eterno e bondoso Deus, graças te damos, Senhor, porque nós estamos diante da Tua palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que as Tuas palavras possam encontrar guarida nos corações, que os seus lares possam ouvir a Tua voz. É assim que nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Certamente, se folhearmos os livros de história, veremos que estes dias que estamos passando não são os piores dias. E se olharmos mais profundamente para o século XIV, veremos o quão terrível foi aquele momento. Século este em que a Europa passara por um momento terrível. Primeiramente, a grande fome no seu início, mas posteriormente a peste negra ou a peste bubônica. Esta que também veio do Oriente por cerca de 345 e atingiu toda a Europa. Esta peste, justamente, ela está associada a uma doença que veio através de uma pulga, de um rato, através dos navios mercantis. Momentos sombrios na Europa, onde as pessoas tiveram que também ficar em quarentena. Praticamente 2/3 da população europeia foi dizimada pela peste negra. O autor Albert Camus, ele também trabalha a peste bubônica através de um olhar da Segunda Guerra Mundial. E neste seu romance, que se chama A Peste, ele tem um olhar sombrio sobre o destino da humanidade e um olhar descrente. Mas nós, como cristãos, quando olhamos para a palavra do Senhor, podemos encontrar esperança, confiança e certeza que um dia todo o mal cessará. Quando nós olhamos para o livro de Zacarias, este nome que quer dizer justamente Deus se lembra, ele está dividido, como bem já vimos, em duas partes. Zacarias de 1 a 8, retratando sobretudo as 8 visões, e Zacarias de 9 até o capítulo 14, a entrada triunfante
do Messias. Especificamente, nós estamos diante da sexta e da sétima visões. Sabemos que essas visões foram trazidas a Zacarias em uma única noite, uma série de visões, onde ele era acordado constantemente pelo anjo do Senhor. Essas visões que têm uma estrutura quiástica, ou seja, a primeira ligada com a oitava, a segunda ligada com a sétima, a terceira ligada com a sexta e daí por diante. Mas ela também funciona aos pares, e é o caso desta sexta e da sétima visão. Momentos difíceis para a vida do povo pós-exílico, pois Deus havia retirado o povo do cativeiro babilônico depois de 70 anos, e o povo foi convocado justamente à reconstrução do templo, à reconstrução do relacionamento com Deus. Meus amados irmãos, quero meditar essa manhã sobre o seguinte tema com vocês: a justiça purificadora de Deus. A justiça purificadora de Deus. E como podemos vislumbrar essa justiça purificadora? Primeiramente, é porque os pecados, eles são descobertos. Acompanhe comigo dos versos 1 ao verso 3. Assim diz a palavra do Senhor: tornei a levantar os olhos e vi, eis, um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. A primeira informação que temos é, mais uma vez, as figuras aterrazadoras vindas para Zacarias. E o rolo voante aqui justamente simboliza como um grande cartaz. De um lado está o 7º mandamento, do outro lado o 3º mandamento. De um lado nós temos então o não furtarás em relação ao próximo. Ora, o povo de Deus havia deixado a agricultura, e agora eles estavam justamente se colocando no sentido mercantil, no sentido de serem agora mercadores. E uma das denúncias justamente deste rolo voante está na grande questão onde o povo começara a ser um povo idólatra em relação às finanças, ao Deus Mamon. Quando nós olhamos também, ele revelava o 3º mandamento, ou seja, tomar o nome de Deus em vão. E aqui então esse rolo voante está flutuando sobre toda Jerusalém, denunciando o pecado do povo que havia sido liberto por Deus. E eles são chamados agora a olharem para a lei, e a lei está descobrindo os seus pecados, a lei está mostrando os seus pecados. Quando nós observamos também esse rolo voante, as suas medições, quando ele vai falar justamente de 20 côvados, essas medições são importantes, porque essas medições, elas correspondem justamente a uma parte do templo, que era o lugar santo, adjacente aos santos dos santos, a mesma medida, o lugar aonde Deus se revela. O pecado, ele é descoberto, está visível para todos. Deus está mostrando e demonstrando o pecado do povo, de maneira que então o pecado está sendo descoberto. Mas quando nós ainda olhamos e vislumbramos esse texto, ele vai dizer no verso 3: então me disse, esta é a maldição
que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Meus amados irmãos, aqui nós estamos vislumbrando a lei, condenando o homem. Assim como Adão não pôde escapar no jardim, ao buscar justamente as árvores para se esconder, nenhum homem pode se esconder de Deus. De maneira que então os pecados são descobertos do povo. Aqueles que viviam de aparência de santidade, aparência de obediência, estavam sendo descobertos, porque a lei do Senhor estava sobre eles. Davi também não pôde escapar dos olhos do Senhor, pois ele tentou de toda forma esconder o seu pecado, ele tentou descobrir a sua transgressão, ele tentou, na verdade, encobrir a sua falta, quando ele resolveu ter uma relação com Betseba. Ele tentou encobrir justamente a morte de Urias, mas eis que Natã vai sobre ele e descobre todo o seu pecado. É assim que a lei faz conosco. Ela nos desnuda e mostra a nossa transgressão. Então, o rolo voante é justamente a lei trazendo a descoberta do pecado. Mas não só a justiça purificadora de Deus, ela está atrelada a descobrir o pecado, mas ela também, ela julga o pecado. Acompanhe comigo apenas o verso 4. Assim diz a palavra do Senhor: Fala-ei, sair, diz o Senhor dos exércitos, e o farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela permanecerá e consumirá a sua madeira e as suas pedras. O pecado, ele não só é descoberto, o pecado, ele é julgado. Aqui, justamente, é uma citação de Deuteronômio 11, 26 a 28, onde mostra justamente a maldição do pecado, aonde ele é julgado por Deus. E Deus não toma ninguém por inocente. Sempre ouvimos a célebre frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ora, que frase equivocada em nossos meios, pois podemos ver que esta frase não compactua com a palavra de Deus, pois Deus odeia o pecador que não é justificado em Jesus Cristo. É impossível que nós possamos então separar o pecado do homem, pois é algo intangível, ontológico, que não dá para medirmos. Mas não só o pecado, ele é descoberto, não só o pecado, ele também é julgado, mas também esse pecado, ele é removido. Acompanhe comigo os versos de 5 até o verso 11 deste mesmo capítulo.
verso 5 até o verso de número 11. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora e olha os que vê. Que é isto que sai? Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é uma efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Enquanto a sexta visão ela está sobre um rolo voante, ou seja, a lei de Deus, de maneira que o rolo também era comum para os profetas no tempo exílico, como por exemplo Jeremias, e o rolo era sinal justamente da justiça de Deus. Agora nós estamos diante de um efa, e o efa nada mais é do que um barril de medição de farinha. Ou seja, aqui então está um aspecto de idolatria, porque o povo começara a idolatrar as finanças, pois havia se colocado no estado mercantil, abandonado a agricultura. Então ele traz esse símbolo de medição de farinha, o efa, que é um grande barril, para representar então esta visão. E ora, e como está então essa remoção do pecado? Percebam como ele vai tratar esta remoção do pecado através deste efa. E ele vai dizer então: ele me respondeu, é um efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Aqui, meus irmãos, é extremamente importante, pois aqui não há, por parte do profeta, ele levantando justamente a concepção de que a mulher é pecaminosa, mas ele traz a figura da mulher justamente no sentido de representação da iniquidade, para nos dizer e nos afirmar: o pecado tem rosto. Ou seja, pois no inferno não haverá pecados, mas sim pecadores, com rostos, com faces. De maneira que então a ideia aqui é o pecado dentro deste efa, e sendo justamente contido por uma tampa de chumbo. Então nós observamos que aqui está a iniquidade sendo presa, sendo justamente colocada dentro de um efa. E a mulher representa justamente o pecado tem rosto, o pecado tem face, o pecado é praticado por pessoas. Não é o adultério que estará no inferno, mas o adúltero. Não é o roubo que estará no inferno, mas é o ladrão. Não é a mentira, mas o mentiroso que estará no inferno. De maneira que então, meus irmãos, aqui ele está justamente trazendo esse aspecto, o efa retendo a iniquidade. Mas o texto ainda prossegue, ele vai adiante a partir do verso 8. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade, e lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Aqui, meus irmãos, ele retrata que a iniquidade, ela tenta desesperadamente sair desta prisão, ela tenta mais uma vez ganhar espaço, mas Deus, que é todo poderoso, Ele contém a iniquidade,
ele detém a iniquidade. É tanto que a tampa, ela é de chumbo. Justamente algo muito forte e praticamente difícil de ser quebrado. Aqui é uma contenção desta iniquidade. E o texto então, ele continua, ele diz: peso de chumbo, levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia o vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram uma efa entre a terra e o céu. Aqui mais uma vez, ele vem com a imagem de duas mulheres. E aqui é a ideia da providência de Deus, não só contendo a iniquidade, mas arrancando a iniquidade e levando ela para longe, de maneira que diz que o vento estava sobre essas asas. E aqui, logicamente, o texto, ele não está dizendo que os seres angelicais eram mulheres, mas mais uma vez, ele está dizendo que um ser, se havia um ser que é pecador, também há um ser que remove o pecado, de maneira que então, este efa, ele é levado. Perceba o que o texto vai dizer no verso 10. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas a efa? Respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Nós sabemos, meus irmãos, que quando ele fala de Sinar, ele está retomando Gênesis 11. Foi em Sinar que a torre de Babel foi erguida. E esta mulher aqui, ela está sendo justamente retratada para simbolizar o que está em Apocalipse 17, falando da grande meretriz, ou seja, a cidade da iniquidade. Agora, esta iniquidade era levada para o seu devido lugar, para a idolatria, para os ímpios. Ela é removida. Quando nós olhamos para a sétima visão, nós ficamos nos perguntando como este pecado é removido. Como nós podemos vislumbrar o pecado removido? Ora, quem remove o pecado é o próprio Cristo. Quando nós vislumbramos Colossenses 2, o verso 14, ele vai justamente falar desse escrito de dívida, que era para nós, mas ele rasgou o escrito de dívida. Ele removeu os nossos pecados. Há 3 lições que podemos extrair deste texto. 3 lições para as nossas vidas. Primeiramente, quando o pecado ele é julgado, nós estamos lidando com a onisciência de Deus. Nesses dias que estamos reclusos em nossas casas, pastores não poderão estar presentes em suas casas para ver se você está orando ou lendo a Bíblia. Pessoas não poderão testemunhar
a sua vida, o seu caminhar, será você e Deus. Mas saiba que, mesmo que ninguém esteja vendo quem é você, Deus, pela onisciência, Ele sabe o que você pensa, Ele está presente no que você está fazendo, e Ele está diante de você, mesmo que você esteja no seu quarto, na mais alta escuridão. Deus sabe e sonda o seu coração. Uma outra lição que nós podemos vislumbrar é que devemos testemunhar também de Deus nesses dias, dar exemplo, seja na obediência às nossas autoridades, seja nos nossos lares, pois Deus é um Deus santo. Devemos estar vigilantes quanto ao nosso proceder, naquilo que falamos, naquilo que postamos, na maneira como nos colocamos diante de toda esta situação. Mas há um terceiro aspecto, é que quando nós estamos diante de uma situação como esta, muitos estão com incertezas na mente. Se o meu emprego continuará, se eu poderei ou não terminar a faculdade, se os meus filhos perderão o ano letivo, como ficará o mundo? A terceira lição é que Deus é poderoso, e Deus tem o controle de todas as coisas. O próprio Cristo vai nos dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. De maneira que então, assim como Ele foi poderoso para conter a iniquidade e o pecado, como Ele foi poderoso para remover a condenação que estava sobre nós, como Ele foi poderoso desde os antigos a abrir o mar vermelho, Ele também é poderoso para nos guardar nestes dias tão difíceis. E é o poder de Deus que nos consola, é o poder de Deus que nos conforta, é o poder de Deus que nos anima, é o poder de Deus que nos traz confiança e esperança, na certeza que Ele tem o controle de todas as coisas. Quando nós voltamos à nossa introdução, olhando para a história, olhando para os livros históricos e também para Camus, que justamente escreveu seu romance A Peste, havia desolação, tristeza, angústia, desespero. Mas quando nós que temos a Cristo, nós não podemos nos desesperar, porque, como está em Apocalipse 21, há uma cidade preparada para nós, há um lugar preparado para nós, e tudo isso passará. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais prosseguirmos para o louvor da sua glória. Oremos mais uma vez. Santo, eterno e bondoso Deus, graças te damos, porque podemos confiar, Senhor, na tua palavra. O Senhor descobre os nossos pecados com a tua lei. O Senhor nos julga mediante os nossos pecados. Mas o Senhor removeu as nossas iniquidades através do sacrifício de Cristo.
Obrigado, Senhor, porque em dias tão difíceis podemos descansar no Senhor, na certeza de que o Senhor cuida de nós. Obrigado, é assim que nós te oramos. Em nome de Cristo, nós te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. O hino número 4 do Inário Novo Cântico, ele é intitulado Culto à Trindade. Vamos ser inspirados por este hino, vamos refletir em sua letra, e enquanto fazemos, vamos mais uma vez colocar as nossas vidas diante do Senhor, consagrar a Ele as nossas vidas, as nossas famílias, tudo que temos, tudo que somos. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Dê prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu convido você que acompanha essa transmissão a elevar o seu pensamento ao Senhor em uma oração. Grandioso Deus, Pai de bondade, misericórdia e graça, nesta hora, Senhor, nós te pedimos que tenhas misericórdia do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, das nossas famílias, deste povo que acompanha de tantos lugares a este momento de culto. Sirva-se o Senhor de abençoar-nos, sirva-se o Senhor de em nós agir com misericórdia e nos ajudar a consagrar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos ao Senhor da criação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te amamos e nós queremos continuar a te servir nesses dias difíceis. Perdoa os nossos pecados. E agora, Senhor, o que nós te pedimos é que o teu incomparável amor, a graça de Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo, espalhado pela face da terra e neste momento, em adoração a Ti. Amém. Tenha um dia abençoado. Logo mais às 18 horas nós transmitiremos o culto noturno, a transmissão com a mensagem bíblica, e daqui a pouco, às 10 da manhã, teremos a escola bíblica dominical de forma interativa. Deus nos abençoe.